Na aula de ciência de hoje, nós vamos estar trabalhando sobre o sistema imunológico. Com esse período de pandemia, a gente ouviu falar muito sobre isso, né? Sobre o sistema imunológico, produção de anticorpos, sobre vacina. Então, na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando sobre o sistema imunológico. Então, lá no nosso organismo, né, a gente tem um sistema linfático, né? Temos no sistema linfático, nós temos órgãos e estruturas responsáveis pela produção de anticorpos, né? Então, lá no nosso baço, nas nossas glândulas, a gente tem algumas glândulas, né? Sabe quando você tem alguma infecção que dá aquela íngua lá na virilha, ou a íngua assim debaixo das axilas? Aquelas estruturas ali são estruturas responsáveis pela produção de anticorpos, por isso que ela incha quando a gente está com infecção. E o que é anticorpo? São células que o nosso organismo produz para poder destruir o invasor, o inimigo, seja um vírus, seja uma bactéria, um fungo. Então, o nosso organismo tem um sistema imunológico para proteger, é o soldadinho do nosso corpo, que protege o nosso corpo como inimigos invasores. Então, olha para vocês verem aqui, ó. Aqui a gente tem as células vermelhas do sangue, tá? São as hemácias responsáveis pelo transporte de oxigênio, de gás carbônico. Nós temos aqui, tá vendo essas estruturinhas aqui amarelas? Elas são os anticorpos, né? São chamados de linfócitos. Eles são responsáveis, tá vendo? Identificar aqui, ó, esse aqui é um vírus, né? Um coronavírus, um Covid, um coronavírus que causa o Covid. E a função é detectar e entrar, né? Desativar, destruir esse invasor, esse inimigo. Então, nosso corpo é dotado dessa imunidade. É igual o câncer. Por câncer se instalar no corpo de uma pessoa, durante muitos anos, nosso sistema imunológico, os anticorpos estão lutando para destruir aquela célula cancerosa. Somente quando essas células vencem o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, é que o câncer se instala e começa a se desenvolver. Então, o nosso corpo tem o quê? Ele tem um verdadeiro exército para defender o nosso corpo. Então, como o nosso organismo desenvolve a imunidade com algumas doenças, então é o que a gente vai ver aqui. Então, olha aqui, nós vamos, eu fiz uma comparação aqui do como funciona o nosso sistema imunológico como um jogo cooperativo de defesa do organismo. Por que é cooperativo? Porque vai ter várias pessoas aqui, ó, vários atores representando algumas células do nosso organismo. Então vamos ver aqui, as crianças que representam a doença invasora têm uma bola, tá? Então essa criança aqui, ó, que tem uma bola, está representando quem? Está representando a doença que está querendo entrar no organismo, seja um vírus como o Covid, um vírus do sarampo, da catapora, uma bactéria que causa meningite, uma bactéria que causa pneumonia. Então é um invasor. E ela precisa ser levada, né, até a linha de chegada. Os invasores recebem um plano de rota com indicações por qual lado do campo eles precisam percorrer para chegar à linha final e recebem também uma palavra-chave de reconhecimento. No início do jogo, eles estão fora do campo e tem 3 possibilidades de entrada no campo de jogo: ponta direita, centro, ponta esquerda da linha de partida. Então, olha aqui, esse menino aqui com a bola está representando um inimigo, um invasor, um vírus, uma bactéria, um fungo. E esses vírus, na membrana do vírus, eles têm os receptores. Esses receptores são estruturas que procuram encontrar a célula no qual ele vai se ligar, igual ele vai entrar para dentro para começar a causar infecção. Igual, por exemplo, o vírus do Covid, do corona, né, o coronavírus. Ele tem receptores para quê? As células da garganta, por isso que a pessoa sente garganta irritada. Ele tem receptores para reconhecer as células do pulmão, por isso que ele ataca o pulmão, ele ataca o cérebro, o intestino, por isso que a pessoa tem diarreia. Então, cada tipo de vírus, ele vai ter o quê? Essas estruturas lá na sua membrana, na sua capa envoltória, que ele reconhece em quais células do nosso corpo ele vai poder entrar, porque não é em qualquer célula que ele entre, não. O time da imunidade são esses aqui, ó, está na linha de chegada, de costas para a linha de partida, sem enxergar a ação dos invasores. O aluno que representa o macrófago é o único que está de frente para a linha de partida. Ao ver a entrada de invasores, o macrófago avisa, nessa célula chamada macrófago, vai avisar os outros componentes, né, da linha de defesa do time sobre a direção da invasão. Neste momento, todos se viram. Então, o que vai acontecer? Entrou esse invasor no nosso organismo, aqui, esse vírus. Essa célula aqui, ó, chamada de macrófago, ela vai avisar o nosso organismo: ó, tem alguma coisa errada aí, tem um invasor aqui.
tenha um vírus aqui, uma bactéria, tem algum estranho aqui no nosso corpo que causa uma infecção. O aluno que apresenta o linfócito T orienta a direção e ações de todo o time que deverá obedecer o que ele orientar como a direção que precisamos correr. Então, o que acontece? Entra o invasor, a célula de defesa não está vendo, os leucócitos não estão vendo. O que vai acontecer? O macrófago aqui, ó, ele vai avisar, olha, está chegando alguém invasor, está chegando um vírus, uma bactéria, um agente que vai causar uma doença. Aí esse linfócito aqui, ele vai o quê? Ele vai dar direção para que onde essas células de defesa vão estar. Ele é o líder da nossa célula de defesa. O aluno que representa o linfócito B deve ficar na ponta, pois precisa ter uma das mãos livre para segurar um pedaço de tecido, toalha de banho, uma blusa, um aluno, uma corda, etc. Quando o linfócito B consegue encostar o tecido em um dos alunos invasores, este precisa ficar parado onde está, não poderá mais se mexer. A criança que representa a célula de memória vai até a criança que está imóvel e essa fala em seu ouvido a palavra-chave de reconhecimento para ser memorizada, memorizando assim o caminho que está este invasor faria para chegar em linha de chegada. O final da rodada pode se dar de duas formas. O time de imunidade paralisa todos os invasores do campo ou quando os invasores conseguem ultrapassar com a bola a linha de chegada. Então, nós vamos ter dois momentos aqui. Chegou aqui o invasor e o macrófago vai avisar para as células de defesa para ficarem prontas. Os linfócitos, o que tem? Nós temos o linfócito T e o linfócito B. O linfócito T vai estar dando toda a orientação para onde a célula de defesa deve estar. E o linfócito B vai estar ajudando o quê? Ele vai estar ajudando a célula de memória. Essa célula de memória, gente, é quando o nosso organismo tem já os anticorpos prontos, né? Quando a pessoa toma vacina, por exemplo, o anticorpo está pronto, ele vai estar avisando para esses anticorpos ir lá e atacar esse vírus ou essa bactéria. Então, nós temos esse jogo aqui tem dois finais. Ou o time de defesa vai conseguir barrar essa infecção, ela não vai se instalar, ou então o vírus ou a bactéria, né, o invasor, vai conseguir chegar lá no ponto de chegada e vai se instalar a doença. Então, o nosso organismo funciona assim, ou ele vai conseguir proteger ou não o nosso organismo. Então, as características do sistema imunitário ou do sistema imunológico. Então, o nosso corpo tem várias estratégias de defesa contra os organismos invasores. Uma das proteções dos nossos corpos contra agentes invasores é a nossa pele. Então, a nossa pele tem um sistema muito complexo de proteção, né? Então, por exemplo, para a pessoa pegar dengue, o mosquito tem que picar a pele. Ele tem que enfiar lá dentro da nossa pele, alcançar um vaso sanguíneo e colocar lá o vírus que causa doença, tá? Porque a nossa pele tem uma proteção muito boa contra a invasão de doenças. O sistema que estamos falando é o sistema imunitário, chamado por alguns de sistema imunológico. Então, ele é responsável para defender o nosso organismo. Nosso sistema imunitário é composto por células chamadas de linfócitos. No presente artigo, iremos estudar somente dois tipos, existem vários tipos de linfócitos, mas os principais são o linfócito T e o linfócito B. O linfócito T se diferencia em dois outros linfócitos T auxiliares e o linfócito T citotóxicos. O linfócito T auxiliadores incentiva a produção de anticorpos pelos linfócitos B, enquanto os linfócitos T citotóxicos são responsáveis pela destruição das células que são invadidas por vírus ou células cancerosas. Então, o vírus entrou, né? A pessoa adoeceu. O que vai acontecer? Nós temos os linfócitos T, que reconhece aquela célula do nosso corpo doente e vai lá atacar aquela célula do nosso corpo doente para matar. Pode ser aquela célula que está que já tem um câncer instalado ali, ou então uma célula que está doente por um vírus ou por uma bactéria. Os linfócitos B são produzidos na medula óssea vermelha e são encontrados em nosso sangue. Então, os linfócitos T, onde eles são produzidos? Lá na medula óssea. Onde está a medula óssea? Dentro dos ossos longos das nossas pernas, né, do fêmur principalmente, e dos ossos do braço. Então, os nossos ossos longos, onde é produzida as células do sangue, produzem os linfócitos T. Eles são células especializadas na produção de anticorpos, proteínas que combatem organismos estranhos, chamados cientificamente de antígenos. Quando o nosso organismo entra em contato com o antígeno, os linfócitos B começam a produzir anticorpos para combatê-los. É interessante ressaltar que para cada tipo de antígeno, há um tipo específico de anticorpo. Ao se unir antígeno, o anticorpo impede que ele se espalhe pelo resto do organismo e também facilita a ação de células como macrófagos
que digere esses antígenos. Então, o que acontece, gente? Então, o que acontece? Entrou invasão no nosso organismo. Então, as células do linfócito B, ele vai lá e alerta o nosso organismo que tem invasor. O linfócito T produz anticorpo. Cada anticorpo, ele é específico para destruir determinado vírus. Por exemplo, o anticorpo que o nosso corpo produz para matar o coronavírus, é específico para o coronavírus. Ele não mata o vírus da dengue, por exemplo. O vírus que mata lá, o anticorpo que mata o vírus da dengue, só mata vírus da dengue. Então, é como a chave e fechadura. Cada fechadura tem um tipo específico de chave. Não é somente aquela chave específica que abre a fechadura da porta, assim é o nosso organismo. Os anticorpos só vão matar determinado tipo de vírus que o nosso organismo produziu. Se é do Covid, vai matar só Covid. Se é da dengue, vai matar só da dengue. Se é da meningite viral, vai matar só da meningite viral. Se é de uma pneumonia, só mata da pneumonia. Então, cada anticorpo é específico para cada tipo de doença. A gente não produz um anticorpo geral para tudo e quanto para toda doença. Não, cada tipo de vírus tem um tipo específico, o nosso organismo produz um tipo específico de anticorpos. Então, os linfócitos C são células que fazem parte do sistema imunitário. Em nosso organismo existem alguns linfócitos que fazem parte do que chamamos de memória imunitária. Na memória imunitária, alguns linfócitos produzem anticorpos especializados em combater certo tipo de antígeno. Dessa forma, se o nosso organismo tiver contato com o antígeno mais de uma vez, os anticorpos já utilizarão. Isso acontece com doenças como a catapora, o sarampo, por exemplo. Se uma pessoa pegar uma dessas doenças, aí ela pode ter contato com o vírus, mas a doença não se manifesta. Então, por exemplo, a pessoa já, por isso que fala assim, a pessoa que deu sarampo só dá uma vez, a pessoa que deu catapora só dá uma vez. Por quê? Porque no nosso organismo a gente tem essa memória imunitária. Os anticorpos, a gente vai ter, os nossos linfócitos T, eles vão ter lá já na memória deles, que quando entram desse vírus, ele já inicialmente começa a produção de anticorpos. Então, o nosso organismo tem essa memória, ele consegue memorizar aquele tipo de vírus e assim que ele entra no corpo, os antígenos, né, chamado de antígeno, os anticorpos, muitos já tem ali já produzido no nosso corpo, e o nosso corpo rapidamente começa a produção. A pessoa pode, então por isso que a pessoa não pega, por exemplo, sarampo, catapora 2 vezes. É por causa dessa capacidade que o nosso organismo tem de memorizar os antígenos que nós tomamos as vacinas. Então, a vacina, o que acontece? A vacina induz o nosso organismo, eles pegam lá o vírus inativado, né? Vamos supor, pega lá o coronavírus, inativa ele e produz a vacina. Então, quando ele entra no nosso corpo, o que significa inativado? Que ele não vai causar doença, tá? Ele entra no nosso corpo, o nosso corpo reconhece como estranho e começa a produzir anticorpos. Por que precisa de 2 doses? Porque o nosso organismo não conhece esse vírus. Então, nosso organismo precisa de 2 doses para quê? Para que a produção seja contínua e tenha uma grande quantidade de anticorpos. Então, eu tomei, hoje estou imunizado? Não, o seu organismo vai levar lá cerca de 21 dias para começar a produção de anticorpos. Por quê? Porque é algo novo, o nosso organismo não conhece. Então, primeiro nosso corpo tem que reconhecer ele como estranho e começar a produzir anticorpos. Então, as vacinas, elas são produzidas a partir de toxinas, né? Produzidas por antígeno, até mesmo parte deles. Dessa forma como nós tomamos a vacina, o que vai acontecer? Ela induz o nosso corpo a produzir anticorpos. Então, olha aqui, os linfócitos T, né? A gente tem aqui, né? Aqui tem um Covid, né? Nosso organismo vai reconhecer ele como estranho e vai estar atacando ele, o coronavírus. Os linfócitos T, elas fazem o quê? Elas fazem parte do sistema imunitário. Os linfócitos B agem como soldado que nosso organismo combatendo qualquer organismo estranho que por acaso invada. Então aqui está o vírus, tá? Aqui nós temos um coronavírus e aqui nós temos os linfócitos T, os linfócitos B que vão lá para destruir esses vírus. Tá bom? Então, assim que o nosso organismo funciona, o nosso sistema imunitário funciona, ele reconhece que entrou algo estranho e começa a produzir anticorpos. O problema do coronavírus, o que acontece? Nós não conhecíamos ele, nosso organismo não conhecia. Até que o organismo da pessoa consegue reconhecer e produzir esses anticorpos, ele já destruiu células do pulmão, células do coração, células do cérebro, por isso que a pessoa dá AVC, ele fragiliza todos os vasos sanguíneos. Então, até que o organismo reconhece como começa a produzir anticorpos, ele já causou um verdadeiro estrago no organismo da pessoa. Então, a vacinação é muito importante. Nós temos 2 tipos de imunização. A gente tem por vacinas. As vacinas são produzidas, né,
micro-organismos mortos ou inativados ou parte deles. Então, quando ele entra no nosso corpo, ele é reconhecido como estranho, nosso organismo começa a produzir anticorpos. E ele não causa doença. Por quê? Porque eles são uma parte do vírus, ou ele é um vírus ativado, ou ele é resultado de uma substância produzida a partir do vírus. Então, a vacina ela é segura sim, porque ela não causa doença, ela vai fazer com que o nosso organismo produza a defesa contra aquela doença. E nós temos o soro. Por exemplo, a pessoa foi picada por cobra. Né? Vai dar tempo do organismo produzir anticorpo para ir lá destruir aquela substância? Não dá. Então, o que acontece? O soro já tem um anticorpo pronto. Então, quando a pessoa é picada por uma cobra, ele já aplica na pessoa o soro pronto com os anticorpos para agir contra aquele veneno. É mordida de cachorro, o cachorro está com raiva, né? O cão está com raiva, então também toma o soro. Não sei se vocês ouviram falar que aí no tratamento do Covid, muitas pessoas estão utilizando o soro ou plasma, né? Pega lá os plasmas de quem já deu o Covid e aplica na pessoa doente. Para quê? Para poder induzir, né? Aí ele já tem o anticorpo pronto, para que já seja destruído os vírus do Covid. Então, a vacina, ela induz o nosso corpo a produzir, vai levar um certo tempo, né? 1 mês, 2, 3 meses para produzir anticorpos. E o soro já é o quê? Ele já é o anticorpo pronto. Ele já vai, quando ele entra no organismo, ele já começa a combater o nosso invasor, a substância invasora. Então, o nosso organismo tem um sistema o quê? O sistema imunitário, o sistema imunológico, que é um sistema responsável pela defesa do nosso corpo. Então, quando a doença se instala, é porque ela venceu o nosso sistema imunológico. As vacinas são importantes para quê? Porque elas vão induzir nosso corpo a produzir anticorpos que vai combater aquela doença. Certinho?